Agradecemos aos irmãos pelos louvores, que Deus possa aceitar o seu santo trono como cheiro suave. Meus irmãos, como estamos, já foi avisado, estamos numa programação especial no Ministério da Colportagem. Nós temos então o tema deste momento com o pastor Mário Linares. Ele estará apresentando a palavra Levanta-te e resplandece. Com o pastor Mário, a palavra. Feliz sábado a todos os irmãos. Estou feliz de estar novamente aqui na igreja de Cascadura, no Rio. Uma igreja bastante cálida, nos recebe com muito amor e carinho. E temos a satisfação de, mais uma vez, falarmos a respeito da obra da colportagem. Mas eu sei que tem alguns amigos novos que talvez pouco tenham ouvido falar a respeito desse trabalho. Ou talvez nem mesmo saibam o que significa ser um colportor. Eu gostaria de relembrar a vocês o que significa um colportor. E para mim, a melhor definição de colportor é a de um mensageiro de esperança. É aquela pessoa que vai de casa em casa, de família em família, levando uma mensagem de salvação e uma mensagem de saúde. Ela usa a mensagem de saúde para tratar de chamar a atenção da família ou da pessoa ao evangelho do reino eterno. Certa ocasião, um colportor ganhou a simpatia de um funcionário de uma firma. Este aceitou a literatura, os livros, fez o pedido, deixou todos os seus dados, só que ele não tinha a continha de luz naquele momento. Os colportores que trabalham na conta de luz sabem dessa situação. Mas pela simpatia, pela confiança que esse cliente transmitiu, o colportor deixou nas suas mãos todo o material e combinaram que depois à noite iria ligar para ele para pegar o código da conta de luz. E assim foi. À noite, o colportor sabe e sente aquela angústia de pegar o telefone e ligar. Por quê? Porque o cliente ainda pode desistir. E se o cliente fala no telefone: olha, sabe que não gostei mais dos teus livros, não vou te passar a conta de luz, ele sabe que depois ele tem que ir lá novamente a procurar os livros. Aquela angústia, naquele espírito de oração, o colportor ligou para seu João e fez aquelas perguntas tradicionais. Boa noite, seu João. Como vai o senhor? E aí, já deu uma lidinha nos livros? Está gostando dos nossos livros? E a resposta do seu João falou o seguinte: olha, nem dei uma olhada nesses livros. Eu só peguei o mais fininho. Rapaz, eu estou gostando muito desse fininho. É o melhor livro que vocês me deixaram aqui. Fala a respeito das profecias do Apocalipse. Era o novo mundo. E ali, depois daquele fervoroso testemunho, ele com facilidade deu o código e fechou a venda dos livros. Queridos irmãos, esta é a obra do colportor. Alguém de vocês já recebeu a visita de pessoas na sua casa depois de baterem a porta? Vocês já receberam? Eu acredito que muitos de vocês. Mas hoje, quando alguém bate palmas na tua casa, o que você faz?
a maioria não atende. A maioria manda a criança e fala assim: olha, a mamãe disse que não está, né? Alguns fecham a cortina, não fazem nenhum movimento, e de fato precisa-se de uma técnica para poder fazer com que a pessoa possa sair desde lá da sua casa e venha te atender. Esse é um dos trabalhos mais difíceis do comportor. Essa técnica é estudada dentro da área da psicologia e ela tem um nome que chama rapport. Alguém já estudou psicologia? Alguém já é psicólogo? Se vocês procuram essa palavra rapport com 2 P, vocês vão encontrar que ela é uma palavra de origem francês, que quer dizer o seguinte, até escrevi, é um conceito do ramo da psicologia que significa uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. O rapport ocorre quando existe uma sensação de sincronização entre 2 ou mais pessoas, porque elas se relacionam de forma agradável. Nosso comportor sabe perfeitamente usar o rapport, criar essa empatia, criar essa simpatia entre o comportor e o cliente, a dona de casa, o funcionário, etc. E de fato, queridos irmãos, é uma técnica que todos nós deveríamos usar a diário. Ela envolve o sorriso, envolve movimentos e expressões do rosto, das mãos e também as palavras. Palavras que chamem a atenção das pessoas e que gere rapidamente amizade, empatia, simpatia entre estas duas. Certo casal estava por se separar. Chamaram o pastor para os aconselhar e orientar. Uma das perguntas que o pastor fez a esse casal foi: mas por que vocês estão se separando? E o esposo falou: olha, pastor, quando eu conheci a minha esposa, quando eu comecei a namorar ela, uma das coisas que mais me impressionaram era o seu sorriso, aquele sorriso cativante, aquele brilho que saía dos seus lábios, era o que me chamou mais atenção, e que hoje eu não mais vejo isso no rosto da minha esposa. Irmãos, o sorriso abre portas, o sorriso abre corações, o sorriso conquista corações, e é uma das maneiras pelas quais nós podemos cativar as pessoas, com amizade, com simpatia, e finalmente entrar no coraçãozinho delas. É preciso desse rapport na obra da colportagem. É preciso esse rapport aonde também? Sabem aonde? Estávamos conversando com o nosso querido irmão Paulo ontem. É preciso também aonde? Aqui na igreja. Quando algum visitante vem, então nós precisamos usar o quê? Rapport. Estamos aprendendo um pouco mais. Essa empatia, essa simpatia, né? Essa amizade com nossos irmãos, amigos, que vêm especialmente por primeira vez, cativá-los. Sabem por quê? Porque hoje é difícil cativar alguém simplesmente pela palavra de Deus. Muitos, primeiramente, são conquistados pela amizade e depois são levados ao estudo da palavra de Deus. Precisamos nos aperfeiçoar cada dia mais nessa técnica que é estudada especialmente pela psicologia. Queridos irmãos, eu sei que muitos
ouviram falar de experiências relacionadas à obra da colportagem. Mas quando a gente vê que alguém de fato foi tocado por esse trabalho, o nosso coração se sensibiliza ainda mais. Tem alguém que de alguma forma aqui tenha sido alcançada pela obra de algum colportor ou pelo trabalho dos livros que fora deixado? Tem alguém aqui? Alguém? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas eu gostaria que o irmão aqui se colocasse em pé. O irmão Paulo, né? Irmão Paulo, nós gostaríamos que à tarde o irmão Paulo contasse a sua experiência relacionada com a obra da colportagem. Um colportor visitou a sua casa, o irmão Paulo não se interessou pelos livros, o colportor lhe deu de presente um novo mundo, o grande conflito, exatamente, ele começou a estudar e a ação do Espírito Santo finalmente o trouxe até este lugar. Que Deus seja louvado, irmão Paulo. Amém. Exatamente. Irmãos, temos aqui o resultado vivo do trabalho da colportagem. Isso é um caso entre muitos. O Espírito de profecia diz que lá no céu, vários se aproximarão dos colportores e falarão assim: olha, muito obrigado, porque você deixou a tua casa, deixou o teu lar, deixou a tua família, não se importou com viajar, com o clima, chuva, calor, frio, sol, e visitou lá a minha casa, deixou aqueles livros. Por intermédio desses livros, eu conheci a verdade e conheci o meu Salvador. E agora estou salvo, eternamente salvo, graças a nosso Senhor Jesus Cristo e também a teu trabalho. Não será muito agradável ouvir essas palavras de gratidão? Serão muito agradáveis. Queridos irmãos, essa é a recompensa maior do colportor. Agora, interessante, um dos principais livros que o colportor distribui, além dos livros de saúde, é exatamente o livro relacionado com as profecias do Apocalipse. Um deles é o Novo Mundo. Eu tenho medo de perguntar para vocês se todos vocês já leram o Novo Mundo. Eu acho que não vou perguntar, mas se não leram, seria bom que nós começássemos a estudar um pouco mais a respeito dessas profecias, que algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e tem muitas outras ainda que estão para se cumprir. E hoje eu gostaria de abordar 2 capítulos do Apocalipse, que nos falam a respeito de algumas profecias cumpridas, que estão se cumprindo e ainda vão se cumprir de uma forma muito rápida, para que nós possamos entender, pelo menos para mim, que a colportagem também está na profecia. Tá ok? Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Vocês sabem o que está escrito nesses 2 capítulos do livro de Apocalipse? Vocês lembram o que diz a respeito esses 2 capítulos, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse? Exatamente, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 cartas às 7 igrejas estão descritas de uma forma simbólica para que nós possamos entender o período pela qual a nossa igreja, podemos dizer a igreja passou desde Jesus Cristo até os últimos dias. Porque aquela igreja que Jesus fundou com os discípulos não é aquela igreja que a maioria do mundo fala que começou com Pedro. A igreja, apesar de que
passou por muitas dificuldades. É aquela igreja que defende a palavra de Deus. É aquela igreja que defende os seus mandamentos. Aquela igreja que somente está desejosa de viver e pregar o que está escrito na palavra de Deus. A primeira igreja nos diz no capítulo 2, a primeira carta à igreja foi a igreja de Éfeso. Como é representada essa igreja de Éfeso? Como ela é representada? É representada como uma igreja como pura, na sua máxima pureza, conservava todos os princípios puros, foram estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja apostólica, aquela igreja que, podemos dizer, começou no ano 27 e concluiu quando? No ano 100. O que aconteceu no ano 100? O que aconteceu no ano 100? Foi a morte do último dos discípulos de Jesus. Quem foi esse? Foi João, o discípulo do amor, o discípulo amado. A esta igreja de Éfeso, Jesus deixou uma exortação. Ele disse, verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vemos que cada carta dirigida a cada igreja tem uma amonestação, uma orientação, uma repreensão que fazer. Interessante que Jesus é descrito aqui como aquele que está andando por em meio dos 7 castiçais, que ele anda por meio das 7 igrejas, mas também ele é aqui representado como testemunha fiel e verdadeira. E ele se apresenta para cada igreja de uma forma especial, para fortalecer, para animar ou trazendo uma mensagem especial. Por exemplo, a segunda carta foi enviada a quem? A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna está localizada no período do ano 100 até o ano 323. E Jesus se apresenta para esta igreja como? Verso 8, última parte. Isto diz o primeiro, o último, que mais? Que foi morto e reviveu. Por que será que Jesus se apresenta para esta igreja neste período como aquele que foi morto e reviveu? Irmãos, tem uma mensagem impressionante aqui. Esta igreja fora grandemente perseguida, não somente pelos judeus, mas agora também pelos romanos. Miles de cristãos foram martirizados, mortos cruelmente. E Jesus deixou também no verso 11 um conselho, uma amonestação, um chamado para eles: ser fiel até quando? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, humanamente falando, o que o homem mais teme, de fato, é a morte. Mas Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ele se apresenta como um exemplo para esta igreja: olha, eu já fui morto, e agora estou vivo, ressuscitei. Se você for fiel até a morte, não temas pela morte, porque você vai ressuscitar. Eu vou te ressuscitar, e ainda mais, vou te dar uma coroa, a coroa da vida e da vida eterna, para você nunca mais morrer. Uma mensagem de consolo, de esperança, de alento para a igreja naquele
período. Não é maravilhoso? Uma mensagem maravilhosa que Jesus deixou para a igreja naquele período. Vejamos a terceira carta à igreja de Pérgamo, do ano 323 ao ano 538. Olha, no verso 12, a segunda parte diz: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois gumes ou de 2 fios. Jesus se apresenta para esta igreja como aquele que tem a espada aguda de 2 fios ou de 2 gumes. Os irmãos lembram o que representa esta espada de 2 fios ou de 2 gumes? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E por que ela tem 2 gumes? Por que tem 2 gumes? Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ela é tão afiada que penetra até onde? Até as juntas, as medulas, ela discerne até os nossos pensamentos e até as nossas intenções. Irmãos, nesse período surgiu uma igreja que desvirtuou as doutrinas principais da Bíblia. A doutrina do purgatório, a doutrina da oração pelos mortos, a doutrina daquele que morre e vai diretamente para o céu. Esse tipo de doutrinas foram as que surgiram especialmente neste período. E a igreja pura, a igreja verdadeira naquela época, cansada de tanta perseguição, até permitiu que alguns bispos dessas falsas igrejas, em troca de alívio na perseguição, penetrassem até no seio da igreja verdadeira a pregar essas falsidades. Foi terrível. Por isso que Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem a palavra verdadeira de 2 gumes, que ele identifica até as intenções dos nossos pensamentos. Verso 16 diz: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Para derrotar o engano, para derrotar a falsidade, a mentira, somente existe um argumento: escrito está. Foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo, na tentação no deserto, venceu ao inimigo das nossas almas, dizendo: escrito está. A quarta carta à igreja de Tiatira, alguns historiadores, teólogos, eles estabelecem a data de 538 até o 1517, outros até o 1798, mas se enquadra perfeitamente cada um dos relatos apresentados nessa quarta carta à igreja de Tiatira. O Filho de Deus se apresenta como aquele que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Naquela época, especialmente do ano 1400, 1500, teve um surgimento especial da verdade, que foi denominado como a época da Reforma. Naquela época surgiram Martinho Lutero, quem mais? Wycliffe, quem mais? Hus, Jerônimo, Calvino, e dessa forma começou aquela grandiosa obra de reforma, que graças a Deus foi uma grande bênção, não somente nos seus dias, mas também os resultados se veem até nos nossos dias. A quinta carta à igreja de Sardo, de 1517 ou 1798 até 1831 ou 1833.
Aqui, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei, diz, as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja passou por um estado de aparência, simplesmente de piedade, mas que estava longe das doutrinas verdadeiras estabelecidas por Cristo. A 6ª carta à igreja de Filadélfia. Como é denominada esta igreja? Aquela que tem o quê? O amor fraternal. Irmãos, das 7 igrejas, nos 7 períodos, só tem 2 a quem Jesus não tem nenhuma repreensão a fazer. A primeira é a igreja de Esmirna, de Esmirna, e a outra exatamente a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Para com estas 2 igrejas não há repreensão nenhuma. E o Espírito de profecia nos convida para que nós possamos imitar o espírito dessas 2 igrejas, especialmente a igreja de Filadélfia, que no nosso meio possa se caracterizar este espírito, o espírito do amor fraternal. Nesse relato, nessa carta, que podemos dizer que é do período de 1833 até 1844, tem uma descrição especial. No verso 7 do capítulo 3, diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A que está se referindo nosso Senhor Jesus Cristo quando escreve nessa carta? A que está se referindo? Vocês lembram? Existe um fato que marca a nossa igreja. Exatamente. Vocês sabem que pouquíssimas igrejas no mundo, de tantas que existem, estudam com profundidade a verdade do santuário. E é justamente a verdade do santuário a que faz a grande diferença entre uma e outra denominação religiosa, especialmente na atualidade. Sabem como começou o estudo do santuário? Começou com aquela profecia de Daniel 8,14, que diz lá: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Os estudosos, especialmente Guilherme Miller, ele achava que o santuário era aqui a terra. Por conseguinte, ao término dessa profecia, a terra seria purificada, mas com fogo. Isso queria dizer que a terra seria destruída. Mas, embora todos os detalhes dessa profecia foram entendidos, compreendidos, só a parte final que não entenderam e ficaram até desapontados. Essa purificação não era daqui da terra, mas essa purificação é aonde? Lá no céu, do santuário celestial. Por isso, ao estudarmos essa profecia e estudarmos o santuário, que o santuário da época de Israel, do tempo de Moisés, nada mais é uma cópia do verdadeiro que está no céu, é um tipo do antitipo que está lá no céu. Entendemos que dentro desse santuário existem 2 compartimentos. Qual é? O primeiro é o lugar santo e o segundo é o lugar santíssimo. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo somente uma vez ao ano para fazer a expiação. Quando Jesus apresenta no verso 7 de Apocalipse 3, que ele tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre, ele está se referindo exatamente a este episódio, quando Jesus passa de oficiar
no lugar santo, passa para oficiar agora onde? No lugar santíssimo. Como dizendo, fechamos agora o lugar santo e abrimos o que estava fechado, o lugar santíssimo, para lá fazer uma obra especial. Que obra especial Jesus está fazendo no lugar santíssimo? A obra de expiação, ou de purificação, ou de intercessão, ou o ato de apagar os nossos pecados. Nós recebemos o perdão, mas o registro dos nossos pecados permanece. Quando cada caso seja analisado e encontrado arrependido e perdoado, finalmente esse pecado é apagado definitivamente. E quando todos os pecados sejam apagados definitivamente, então Jesus nos apresenta para o seu Pai, como se nunca tivéssemos pecado, graças ao sangue precioso que Ele derramou na cruz do Calvário para nos perdoar, limpar e purificar de toda maldade. Essa é a obra que Jesus está fazendo no santuário celestial. Começou pelos mortos e logo continuará por nós, pelos vivos. Começando por quem? Entre os vivos. Começando por quem? Pela casa, pelo santuário de Deus. Pastores, ministros, dirigentes, colportores, membros interessados, né? Então vemos que Jesus, nesse período, se apresenta como aquele que tem a chave de Davi: o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Isso ocorreu exatamente dia 22 de outubro de 1844. Muito bem, passamos para a última carta, a carta à igreja de Laodiceia. Eu quero fazer um teste aqui com os meus irmãos. O que significa Laodiceia? Rapidamente. O que significa? Vamos ver? Vamos ver? Muito bem. Alguns erram quando a gente faz esse teste. Pergunta, o que significa Laodiceia? Rapidamente eles respondem, mornidão. Mas na realidade, Laodiceia significa julgamento de um povo. Porque justamente este período em que estamos vivendo, 1844 até quando? Até o fim. Julgamento de um povo. Mas nesse período, a testemunha fiel e verdadeira diz que será um período difícil. Por quê? Porque a maioria dos crentes terão um estado espiritual terrível. Não serão nem sequer frios, nem também quentes. Serão o quê? Mornos. E por ser mornos, aquele que permanece na mornidão, qual será o destino final? Serão vomitados da boca do Senhor. É o pior estado que um crente pode chegar a ter: mornidão. Não é frio, nem tampouco é quente. Olha só, para Deus preferir o estado de frio do que mornidão, é porque Ele de fato abomina a mornidão. Mas interessante, naquele livro que tínhamos falado, o Novo Mundo, ele explica detalhadamente os detalhes. Aquele que já conhece o Evangelho, aquele que vive o Evangelho, ele já não é mais frio, mas ele pode ser morno. Mas Deus espera que ele permanece num estado de quente, ou seja, ativo, unido, vinculado, fervoroso, constante, perseverante nos caminhos do Senhor. Agora tem um detalhe: essa mornidão nos diz que ela surge quando a pessoa se acha que já conhece tudo, que sabe de tudo. Será que nós já sabemos e conhecemos tudo? Não podemos dizer, né? Aquela pessoa que se acha superior
aos demais. E sabe como são as palavras que a testemunha fiel e verdadeira usa? Verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e que mais? E nu, o pior estado. Agora ela traz uma solução para esse problema. A solução para esse problema está no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O que representa o ouro? O que representa o ouro? Não se esqueçam, o ouro representa a fé e o amor, as duas coisas juntas, fé e o amor, tá? Que representam as vestes brancas, a justiça de Cristo, tá ok? E o colírio, que representa o colírio? O discernimento espiritual. São as três coisas que mais precisamos, que mais desejamos ou desejaríamos ter. E quem oferece isso é somente Jesus, que ele diz: aconselho-te que de mim compres. Como ele se apresenta nesse período de Laodiceia? Como ele se apresenta? Como um vendedor que está vendendo ouro, vestes e colírio, como um vendedor. Vocês têm vergonha de ser vendedores? Jesus não teve, não tem. Ele se apresenta como um vendedor. Interessante. Lembram que para Esmirna ele se apresentou como aquele que esteve morto e ressuscitou? E para nós ele se apresenta como um vendedor. Por que será? Irmãos, há várias interpretações que nós podemos fazer. Nunca na história deste mundo existiu tanta dedicação, interesse, tanto tempo se investe no comércio. Podemos dizer que um período altamente comercial, onde o dinheiro parece que é o que mais valor tem no planeta. Todos os dias o mundo está olhando, a bolsa caiu, a bolsa subiu, o Bovespa desceu, subiu, o dólar desceu, subiu, a cada meia hora na CBN está passando, subiu 0,40%, 30%, está passando, né? Constantemente, a gente fica atento, subiu, abaixou, a economia como vai? Está cada vez pior. Vocês perceberam? Nunca antes na história o mundo esteve envolvido tanto com dinheiro, com economia, com compra, com venda. Jesus, para chamar-nos a atenção, ele se apresenta como um vendedor. Deixa para lá, você está comprando aí, gastando tantas coisas nisto, naquilo que não é pão, que não satisfaz, por que não vem a mim e compras o que de fato eu tenho de bom e de melhor para você? Ouro, vestes, colírio, isso é a única coisa que vai atravessar quando este mundo for destruído por completo. Jesus se apresenta como um vendedor. Interessante, não é aquele vendedor, por assim dizer, hoje em dia, dos mais destacados, mas sim dos mais humildes, porque o trabalho dele é andar pelas ruas, se aproximar das casas e fazer o quê? Bater nas portas. 3:20, ele disse: eis que estou à porta e bato,
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, bater na porta hoje, para muitos, é uma atitude de vergonha. Mas para o nosso Senhor Jesus Cristo, jamais foi. Porque aqui tem duas aplicações. De fato, Ele está exemplificando a porta como o nosso coração, que Ele está batendo os nossos corações. Mas Ele também está batendo a porta da nossa casa, desejando entrar na nossa casa. E não somente do vizinho, do outro vizinho, do outro que está lá do outro canto da cidade, mas também na tua própria casa. Ele quer entrar na tua casa e fazer o quê? Cear contigo. Irmãos, quando nós recebemos alguém para cear conosco, o que fazemos na casa? O que fazemos na casa? Fazemos uma limpeza, que mais? Se é possível, enfeitamos, que mais? Fazemos uma boa comida, e aí sim, ele entra e ceia conosco. Dessa mesma forma, tanto no nosso coração, na nossa vida, como na nossa casa física, tem que ser um lugar aprazível, onde nosso Senhor Jesus Cristo possa sentir a vontade, como Ele sentia na casa de Lázaro, Maria e Marta. Ele ia sentir a vontade. Não precisamos esconder aquilo, colocar debaixo da cama aquela outra coisa, guardar no guarda-roupa essa outra coisa. Não precisamos fazer nada disso, porque Jesus pode entrar a qualquer hora na nossa casa e ser bem-vindo. É isso que Jesus quer fazer conosco. Essa tarefa, essa nobre obra de Jesus, também é representada pela obra do colportor, que ele, como mensageiro de esperança, vai de rua em rua, de casa em casa, levando o evangelho do reino eterno. Ele usa a mensagem da saúde para logo conquistar o coração da pessoa e apresentar a mensagem do evangelho do reino, a mensagem de salvação. Queridos irmãos, esta obra que tem fortalecido a nossa igreja, que tem contribuído para levar este evangelho de uma cidade a outro lugar, como vieram há quase 100 anos atrás, colportores da Europa, e começaram a colportar no estado de São Paulo, no estado aqui de Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Estava lendo na nossa revista Observador que as primeiras igrejas foram construídas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Qual foi a primeira igreja que foi construída aqui no Rio de Janeiro? Qual foi? Vocês sabem? Cascadura. E pelo trabalho também de quem? De colportores. Queridos irmãos, nós queremos deixar este apelo para a nossa igreja, para que possamos novamente fazer o nosso trabalho, reavivar a obra da colportagem. E não se esqueçam, precisamos de aplicar qual técnica? Qual técnica? Já esqueceram? Rapor. Jesus usa essa técnica ou não? Irmãos, ninguém entra numa casa sem antes fazer amizade. Jesus quer fazer amizade contigo, com as pessoas, e entrar nas casas. É isso que Jesus está nos ensinando. Precisamos dessa amizade com Ele. O colportor precisa ter amizade, ganhar primeiro a amizade do cliente. Uma vez que ele conquista a amizade, vender o livro vai ser fichinha. Primeiro você faz amizade. Irmãos, nós não precisamos de vendedores que simplesmente vendam o livro e acabou a sua tarefa. Nós precisamos de colportores que façam amigos, que conquistem pessoas,
e que não sejam simplesmente clientes, mas que aquela casa permaneça sempre aberta para você voltar e falar a respeito do Evangelho eterno. É isso que precisamos. Precisamos dos nossos irmãos que cumprimentem os seus vizinhos, que tenham amizade com seus vizinhos e que falem a respeito de Jesus para seus vizinhos com amizade, sem dizer: olha, a tua igreja está errada, a minha está certa e eu tenho a verdade, porque isso daí gera bloqueio, corta esse relacionamento afetivo. Vamos conquistar primeiro o coração das pessoas, para logo depois ceiar com elas. É isso que Jesus está nos deixando hoje para nós, tanto para os colportores, como para os nossos queridos irmãos. Queridos irmãos, vamos permitir que Jesus entre no nosso coração, na nossa vida. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Para concluir, gostaria de ler alguns textos. O Senhor quer que nós nos levantemos e resplandeçamos como uma luz que brilha no meio da escuridão. É hora de sair da mornidão, é hora de levantarmos, é hora de acordar do nosso sonho espiritual. Ontem falávamos que somente aquele que está interessado na salvação de outros é que de fato estará garantindo a salvação de quem? De si mesmo. Não adianta somente conhecer a verdade ou ter a verdade. Precisamos viver a verdade e testemunhar a favor dela, para que nós possamos finalmente alcançar a salvação. Eis que estou à porta e bato. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está batendo no teu coração, mas também quer te usar para que você possa ir a outros a bater as portas, tanto física da casa como do coração deles, conquistar corações. E nos diz o texto Reavivamento: fui instruída de que a colportagem deve ser reavivada, elevada avante com êxito crescente. Ela é a obra do Senhor, e uma bênção acompanhará os que se empenham nela com zelo e diligência. Irmãos, se o colportor não tivesse passado na casa do irmão Paulo, talvez hoje ele não estaria aqui. Talvez você está preocupado, mas quanto eu vou ganhar? Eu vou passar o salário de vocês antes de concluir. Quanto você vai ganhar por fazer essa tarefa? Diz o seguinte texto: os que neste tempo se dedicam com fervor e consagração à obra da colportagem serão, está aí o próximo texto, temos ali, bênção prometida, para que os irmãos acompanhem. Pedimos ao nosso jovem, está ali, muito bem, acompanhem. Os que nesse tempo se dedicam com fervor e consagração à obra da colportagem serão. Você duvida? Você duvida? Quantos acreditam? Se de fato acreditam, eu quero ver vocês amanhã, 9 horas. Porque diz: serão grandemente abençoados. Não tendes tempo a perder. Entregai-vos voluntária e altruisticamente à execução desta obra. O próximo texto diz: o colportor tomará esses livros que levam luz e força à alma, como fez o colportor com Paulo, imbuído do Espírito de Deus, ganhará uma profunda e rica experiência e receberá a ajuda de quem? E os anjos celestiais lhe darão êxito no trabalho. E o próximo texto diz: não podemos avaliar demasiadamente esta obra, porque não fossem os esforços do colportor, muitos, que diz?
muitos nunca ouviriam a advertência. Queridos irmãos, é uma sagrada responsabilidade de levar este evangelho ao mundo. E pela luz que me foi dada, o próximo texto, pela luz que me foi dada, sei que onde há um colportor no campo, quantos deveriam haver? Deveriam haver 100. Precisamos de mais homens e mulheres de fé, de garra, de entusiasmos, que estejam dispostos até não somente dar-se a si mesmo para a salvação de almas, mas a dar tudo que tem e possui para a salvação, nem que ser de uma só alma, porque o seu deu, do bom, do melhor, deu a seu Filho unigênito para a salvação do mundo inteiro. A todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. E enquanto durar o tempo de graça, haverá oportunidade para que o colportor trabalhe, até que no céu seja dito, está consumado. Haverá sempre lugares para trabalhar e corações para receber a mensagem. Terminou o campo, Fábio? Terminou o campo aqui no Rio de Janeiro? Não, tem muito campo ainda. Até que se diga no céu, está consumado, haverá sempre lugar para trabalhar e corações para receber a mensagem. E agora eu vou apresentar, para concluir, vou apresentar o salário dos colportores. Pode apresentar? Quanto você ganha, Fábio? Oh, Leonardo, desculpa, Fábio está por ali, né? Pode apresentar, Renan, pode apresentar aqui o teu salário? À tarde? Não, eu quero apresentar agora já, logo. Então, ó, só para vocês se animarem, pergunto para vocês, 3 mil reais é pouco? 5 mil reais é pouco? Vejam só o salário deles. O próximo slide. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, aqui está o salário, receberá 100 vezes tanto, e herdará ainda a vida eterna. É pouco esse salário? É pouco? Esse é o salário que Deus quer dar para todo aquele que se alista na obra da colportagem. Que Deus seja louvado nessa manhã e nosso coração sensibilizado. É o nosso desejo e oração. Amém. Agradecemos a Deus por termos ouvido esta mensagem tão especial, tão oportuna, através do nosso irmão Mário Linares. Eu agradeço a Deus porque ele apresentou aqui o meu salário, e eu fico feliz com isso, saber que o meu salário é tão alto assim. E é o salário de todos os missionários, e os missionários não são apenas aqueles que recebem um auxílio manutenção. Quem são os missionários? Todos os que nascem no reino de Deus, nascem como missionário. Então todos os missionários têm esse salário. Deus seja louvado por isso. Para a conclusão do nosso culto nesta manhã, vamos entoar o hino de número 278. Bem animados, esse hino é animado. E vamos também estar animados ao entoar as estrofes desse hino. 278.
Amém. Convidamos a todos, reverentemente vamos nos ajoelhar para a oração final do culto divino. Querido e bondoso Senhor, queremos te agradecer infinitamente porque mais uma vez tem batido as portas do nosso coração, pedindo entrar e ceiar conosco. Queremos, ó Pai, pedir-te perdão, porque talvez temos demorado para abrir a porta, porque talvez temos deixado alguns empecilhos para que possas entrar. Te queremos implorar que tenhas misericórdia de nós. Nos ajudes, ó Pai, para que possamos abrir de par em par as nossas portas do nosso coração, certos, ó Senhor, da nossa grande necessidade de Ti, e também, ó Senhor, trazendo-nos paz, alegria, e também, ó Pai, ajudando-nos para que possamos irradiar essa luz que nos tens dado, não somente para nossos vizinhos, familiares e amigos, mas também para aqueles que se encontram distantes. Te pedimos que possas abençoar a cada um dos irmãos aqui presentes, desde as crianças, os adultos e os mais idosos. E de uma forma muito especial, querido Pai, queremos te pedir por os nossos visitantes e também pelo nosso irmão Paulo, que hoje está aqui conosco. Queremos implorar-te que essa boa obra que tens começado na vida deles, assim como da nossa, possa continuar sem nenhum impedimento até que possa ser aperfeiçoada. Te pedimos que envies teu Santo e Bom Espírito, que nos enchas da tua graça e que possamos sair daqui refrigerados. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Antes de concluirmos, eu gostaria de fazer um pedido muito especial a nossos irmãos. Nós estamos com uma classe batismal, nossa classe batismal chama-se Candidatos ao Céu. Nós estamos usando esse cantinho aqui da igreja, então logo a seguir nós vamos começar. Os demais irmãos, aqueles que quiserem permanecer dentro da igreja, pode permanecer, mas em silêncio, porque nós vamos ter um estudo muito especial com os candidatos ao batismo. E os que quiserem conversar mais à vontade, então, deverão deixar aqui o recinto para que nós possamos desenvolver o trabalho da melhor forma possível e os nossos candidatos sejam realmente beneficiados com a palavra de Deus. Os que permanecerem dentro, por bondade, em atitude de reverência. Em nome de Jesus, concluímos o culto divino e que a sua graça, a sua paz, seu amor, seu Santo Espírito continue reinando em cada coração. Amém.